Imagine um prisioneiro que passou tanto tempo na cadeia que quando finalmente abrem as portas da cela, ele não sai. Não porque ele não quer, mas porque ele não consegue. Os músculos atrofiaram, os reflexos se adaptaram àquele espaço limitado e a mente se condicionou a aceitar que aquelas quatro paredes são o mundo inteiro. Ele passou tanto tempo preso, se acostumou tanto a ver o mundo pela janela, que mesmo com a porta escancarada, ele permanece sentado no mesmo canto, olhando para as mesmas rachaduras na parede, vivendo a mesma rotina de sempre. E não porque ele gosta da prisão, é porque ele se acostumou tanto com ela que nem sabe como é viver livre e acredita que vai ser pior do que dentro da prisão. Esse prisioneiro é você e a prisão é o trauma religioso. Você pode estar pensando aí, mas eu já saí da religião, eu não acredito mais nessas coisas. Não acredito mais no Deus da Bíblia, eu sou ateu, sou agnóstico, eu simplesmente não pratico mais. E eu acredito em você. Você realmente abandonou as crenças superficiais. Você parou de frequentar os cultos, deixou de seguir os rituais. Você abriu a porta da cela, mas a pergunta que não quer calar é: por que você ainda está sentado no mesmo canto? Por que você ainda está vivendo como preso? Porque mesmo livre das amarras doutrinárias religiosas, você ainda carrega o peso de uma vida que parece ser mais pesada do que deveria ser. Porque suas escolhas ainda parecem limitadas por medos que você não consegue nomear. Porque a felicidade genuína parece sempre escorregadia ou algo que não existe, como se você continuasse acreditando que não existe essa possibilidade de você ser mais feliz em mais áreas da sua vida. E a resposta está no que a religião deixou dentro de você quando você saiu dela: o trauma. A religião deixou um trauma em você. E não reconhecer isso é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. Porque o trauma religioso não é óbvio, escandaloso, que todo mundo reconhece como um abuso sexual, uma violência física, um vexame público. Não é isso. O trauma religioso é invisível. É igual o seu rim, seu fígado funcionando. Você não sente, mas ele opera como um sistema operacional em segundo plano, ditando suas reações, limitando as suas possibilidades e sabotando a sua capacidade de viver plenamente. Nessa aula eu vou te revelar a natureza dessa prisão invisível. Eu vou te mostrar como a religião não só molda crenças, como ela também constrói traumas que ficam fora do seu radar, fora do que é visível. Tá lá embaixo, na fundação, naquela parte da casa que você nunca mais vê depois que constrói. Entende isso? Quando uma casa está terminada, você pode ver tudo. A única coisa que você nunca mais olha, mesmo olhando a casa todos os dias, mesmo morando na casa todos os dias, mesmo pintando e reformando a casa de vez em quando, mas a fundação você até esquece que existe. E aí é que estão os traumas religiosos. Mas o mais importante dessa aula é que eu vou te explicar por que reconhecer esses traumas não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiro passo para a liberdade real e completa. E eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te fazer uma pergunta que eu te afirmo que você nunca ouviu em toda a sua vida. E ela vai virar uma chave aí dentro de você, que você nunca mais vai conseguir desvirar. Esse, com certeza, é um dos vídeos mais importantes que você já assistiu em toda a sua vida. E se você ouvir com a mente aberta, com atenção, olhando para ele como algo que pode mudar a sua vida, eu te garanto que nunca mais você vai se esquecer dessa aula, que pode sim ser desconfortável, mas que é absolutamente necessária. Porque a vida que você está vivendo agora, com todas as suas limitações e sofrimentos desnecessários, não é a única vida possível. Existe uma versão de você do outro lado desse reconhecimento. Existe uma vida imensamente melhor fora dessa prisão que você foi acostumado a viver. Existe uma versão livre, leve, capaz de criar felicidade ao invés de apenas suportar a vida cheia de pesos que você nunca devia ter carregado. Então eu quero começar aqui desconstruindo uma das maiores mentiras que te contaram sobre o trauma. Uma mentira tão bem construída que você provavelmente aceita como verdade absoluta sem questionar. Quando você ouve a palavra trauma, o que vem à sua mente? Provavelmente algo dramático, extremo, escandaloso, como um acidente de carro que deixou cicatrizes visíveis no seu corpo, um abuso sexual, uma briga ou uma traição que destroçou famílias, uma violência doméstica com hematomas, alguém que você amava e morreu. Essas são as imagens que a sociedade associa ao trauma, e isso é um erro absurdo. O problema é que esse erro de interpretação não é por acaso. Essa associação foi cuidadosamente cultivada para que você não reconheça os traumas mais perigosos de todos, que são os traumas silenciosos,
os traumas que não deixam marcas físicas, mas que corroem você dia após dia. É uma estratégia perfeita. Enquanto você procura pelo monstro gigante e, óbvio, o grande mal, o grande evento, você não percebe a infestação de parasitas altamente destrutivos, que estão drenando a sua vitalidade, o seu potencial de liberdade, felicidade e realização. O trauma religioso é exatamente isso, um parasita, um veneno psíquico. Ele não chega com fanfarra, com pinga e foguete. Ele não anuncia sua presença com sirenes. Ele se instala silenciosamente. Você não diz que tem traumas, você diz que é como é, que pensa como pensa, que age como age, por causa da educação dos seus pais, dos seus valores, da tradição da sua família. Você diz que pensa como pensa porque você tem respeito, porque você é uma pessoa humilde, que valoriza suas raízes. Mas isso aí dentro de você cresce junto com você, moldando a sua percepção de mundo de uma forma tão sutil que você acredita com convicção que as suas limitações, os seus medos, as suas autossabotagens são simplesmente o seu jeito de ser. Mas não são, eles são sintomas. Pensa aqui comigo, você tem dificuldade para pedir um aumento no trabalho, mesmo sabendo que merece? Isso é trauma. Você se conforma com a ideia de que a sua vida está ruim pelo fato de que tem pessoas piores do que você? Isso é trauma. Você aceita relacionamentos onde não tem reciprocidade, onde você dá mais do que você recebe? Isso é trauma. Você sente culpa quando você se diverte demais, como se tivesse um limite moral para a alegria? Isso também é trauma. Você tem medo de expressar as suas opiniões políticas, filosóficas ou pessoais, mesmo em ambientes neutros entre seus amigos e familiares? Isso é trauma. Você evita conflitos a todo custo, mesmo quando você sabe que precisa se posicionar, precisa se impor, precisa ser ouvida? Isso é trauma. Você se sente desconfortável com a sua própria sexualidade, como se houvesse algo sujo, errado em desejar? Isso é trauma. Você tem pudores com seu corpo, com masturbação, com prazer, com fantasias, com feitiços ou simplesmente em falar de sexo? Isso também é trauma. Você sente dificuldades para gastar dinheiro com você mesmo você tendo condições financeiras? Tá sempre pensando em comprar algo para dar a alguém, dar presentes, agradar, fazer surpresas, mas nunca faz isso por você mesmo? Isso é trauma. Todos esses e muitos outros comportamentos não são defeitos de caráter, não são timidez natural ou personalidade introvertida. Esses comportamentos são respostas condicionadas de uma programação mental. São cicatrizes invisíveis de uma programação que te ensinou que você não merece, que você não pode, que você não deve. A religião é especialista em criar esses traumas silenciosos, porque ela opera através da normalização do sofrimento. Grave isso aqui. A religião, para funcionar, ela precisa que a sociedade aceite como normal e natural, não só o sofrimento externo, mas principalmente o sofrimento interno. E eu vou falar mais sobre essa diferença entre o sofrimento interno e o sofrimento externo, e saber mais disso é muito poderoso. Mas a religião te ensina que a dor é virtuosa, que a renúncia é nobre, que a autossabotagem é humilde. Ela transforma seus instintos naturais de busca pela felicidade em pecado, egoísmo, soberba, vaidade, luxúria, perversão. Ela transformou os prazeres em pecado, em falha moral, a busca pela felicidade por você mesmo como uma afronta ao Deus deles intencionalmente. A religião tornou o sofrimento numa coisa santa que vem de Deus e te fez acreditar que o sofrimento é bom e que você tem que aceitar e se alegrar na dor, porque só assim você vai receber uma recompensa. Você percebe como isso devia ser inaceitável? A religião normalizou e glorificou o sofrimento. E como você nunca aprendeu a separar o sofrimento interno de sofrimento externo, você passou a aceitar a ideia de todo sofrimento é comum e incontrolável e que você só tem que aceitar e pronto. Mas isso não é verdade. E o mais cruel de tudo isso é que ela faz isso quando você ainda é criança, quando a sua mente está mais vulnerável, mais moldável, quando você ainda não tem defesas psicológicas para questionar o que está sendo implantado em você. E essas crenças que vêm da religião, que fazem você normalizar o sofrimento, não vêm diretamente da igreja. Ela vem dos seus pais, dos seus professores, dos seus parentes. Quando você nasce em berço religioso, aí sim, vem direto da religião. Mas quando não, ele vem das crenças da crença religiosa que foram passadas para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós.
elas crescem junto com você. E quando você finalmente tem idade para questionar, elas já estão tão entrelaçadas com a sua identidade que você não consegue distinguir onde termina você e onde começam essas crenças venenosas. Você não chama de crenças, muito menos de trauma. Você diz que você é assim e você não sabe por quê, mas sabe que é assim. Você diz, eu sou assim desde criança, eu sou assim desde que me entendo por gente. É por isso que quando você diz, eu não tenho traumas, o que você está realmente dizendo é, eu não reconheço sintomas como sendo sintomas. Você está dizendo, eu não gosto da ideia de ter traumas, eu não me sinto uma pessoa traumatizada, eu só tenho defeitos. Mas a verdade é que você normalizou a dor. Você aceitou que a vida é assim mesmo, pesada, limitada, cheia de renúncias, de abdicação, que não pode ter tudo o que você quer, que não dá para ser mais feliz do que infeliz. Você internalizou a crença de que sentir felicidade o tempo todo é coisa de gente superficial, que a busca pela felicidade é algo ruim, como se a felicidade fosse um estado permanente e não a forma como você vive a vida. Você sequer sabe a diferença entre o que é ser feliz e ter felicidade, porque você aprendeu que não existe felicidade que venha de dentro. Felicidade é só quando alguma coisa acontece que você quer, ou seja, que vem de fora, que alguém te dá, que você compra. A religião ensina que é sobre ter e não sobre ser. Por exemplo, você acha que vai ser feliz quando conquistar alguma coisa, quando finalmente você tiver aquele relacionamento que você tanto quer, quando você resolver sua vida financeira, quando você conseguir mudar de cidade, emagrecer, comprar uma casa, viajar. Mas percebe? A felicidade sempre está depois, sempre está do lado de fora, sempre depende de uma conquista, de um evento, de alguém, nunca parte de você, nunca está no agora, no presente, em como você se vê. E isso não é por acaso, é porque você aprendeu que felicidade é um tipo de prêmio, que você precisa merecer, que você tem que suar para conseguir, que é um presente que Deus te dá se você for obediente, se você for santo, se você honrar. E se você não tem as coisas que você quer, se você não consegue ter esses objetivos, essas metas de felicidade, é porque você ainda não merece, é porque você está sendo provado, é porque não era para ser seu, porque o tempo não chegou. A igreja implantou a crença de que a busca pela felicidade é um vazio. Os terapeutas, os coaches, os psicólogos cristãos te ensinaram a demonizar e a ridicularizar a busca pela felicidade como se fosse um vazio emocional, a falta de Deus, a falta de propósito. Eles dizem que você é vazio por dentro e por isso você está buscando essa tal felicidade e que sem Deus essa sua felicidade é falsa, é você tentando preencher o vazio. Aí, mesmo que você já tenha saído ou se afastado disso, ou então diga que não acredita mais nisso, a verdade é que você não sabe explicar por que não tem força suficiente para mudar as coisas na sua vida que te fazem infeliz. Por quê? Porque inconscientemente você normalizou o sofrimento, você normalizou a infelicidade, você normalizou os sintomas desse trauma. Você cresceu normalizando o sofrimento, justificando o peso, aceitando viver mal, dando nomes bonitos para a vida que te machuca, chamando de humildade o que é privação, chamando de propósito o que é prisão, chamando de fé o que é só uma fuga. E é por isso que hoje, mesmo quando as coisas estão indo bem, você se sabota, você estraga, você se culpa, você arruma um problema, porque a sua mente aprendeu a funcionar no modo sofrimento. A sua mente aprendeu que sofrimento interno e externo são a mesma coisa. E você acredita que é assim que deve ser. E qualquer coisa fora disso parece errado, parece falso, parece artificial. Inclusive, é por isso também que você se afasta de quem está feliz demais, de quem é leve demais, de quem é livre demais. Porque lá no fundo ainda tem uma voz dizendo que muita felicidade é ilusão, que quem diz que é feliz na maioria do tempo é falso, tá maquiando os problemas. Você foi condicionado a desconfiar, a criticar a felicidade ao invés de acreditar nela, que ela não existe, que ela não pode estar presente em várias áreas da vida. Mas eu tô aqui para te dizer, isso é mentira. Você não nasceu para viver triste, pesado, se arrastando, aceitando a infelicidade, o sofrimento como parte integrante da sua vida. Tudo é uma parte da vida sim, mas não tem que ser seu cotidiano. Tem que ser como é um evento, um fator externo que você não controla. Mas o que você controla tem que estar alinhado com uma busca que te faça feliz, que te traga realização, prazer, alegria, paz. Isso tem que vir de dentro de você. Isso é algo que você consegue sim controlar, que você consegue sim influenciar. O que você precisa entender aqui hoje, que pode mudar a sua vida daqui para frente, é entender, é enxergar que essa normalização do sofrimento é ela mesma um sintoma do trauma. Essa incapacidade de reconhecer o próprio sofrimento como anormal é exatamente o que a programação religiosa quer causar em você. Essa negação, essa vergonha de reconhecer que a sua infelicidade não é normal, é exatamente
exatamente esse efeito do trauma religioso. É exatamente essa ação dos venenos dos traumas religiosos. É exatamente assim que a religião quer que você se sinta, infeliz e com vergonha de admitir. E pior, incapaz de consertar, aceitando e normalizando a infelicidade e o sofrimento, desperdiçando a sua única vida, aceitando essa crença estrutural escondida dentro de você, de que sofrer é normal, de que viver infeliz é normal, de que buscar a felicidade é um erro. A religião não quer que você se cure, ela quer que você aceite a doença como sendo saúde, ela quer que você chame a prisão de lá, ela quer que você defenda as correntes que te prendem como se fossem joias preciosas que você não pode, que você não consegue se desfazer delas. E isso funcionou tão bem que mesmo depois de você ter abandonado intelectualmente as crenças religiosas, você ainda carrega emocionalmente os traumas que elas deixaram. E acreditar como um religioso que negar os traumas é melhor do que se desfazer das crenças que ainda te fazem sofrer em várias áreas da sua vida. Você ainda reage ao mundo através dos filtros que essas crenças instalaram em você. Você ainda se limita através dos medos que essas crenças cultivaram em você. Isso não é falha sua, isso não é fraqueza, isso é o resultado previsível de um sistema que foi projetado para funcionar exatamente assim. A religião é uma estratégia de controle mental e, como toda estratégia eficiente, ela continua te controlando sem você saber. Porque você negou ela, porque você saiu dela só unicamente no nível superficial, porque no nível mais importante, no lugar mais importante, que é o centro do seu eu, que são as suas crenças, você ainda é completamente 100% controlado e dominado por tudo que a religião colocou dentro de você, como se fosse uma programação invisível. E o primeiro passo para se libertar é reconhecer que esses rastros existem sim, é aceitar que talvez, só talvez, aquela tristeza crônica que você carrega não seja uma depressão genética, talvez aquela dificuldade para se relacionar intimamente não seja um problema de personalidade, que talvez aquela sensação constante de que você não é suficiente não seja uma baixa autoestima natural. Isso é trauma, e o trauma pode ser curado. Existe uma forma, existe um processo, existem métodos, ferramentas, técnicas e práticas que você nunca fez, porque nunca sequer reconheceu o que é um trauma e o que não é. Mas para isso, você precisa parar de procurar pelo monstro gigante e começar a investigar os parasitas. Você precisa parar de esperar pela cicatriz óbvia e dolorida e começar a mapear as feridas invisíveis, aqueles ciclos que sempre se repetem, aquela situação que te incomoda, que já se arrasta por anos na sua vida, aqueles desejos que você reprime há tempos, aquela decisão que você adia há muito tempo. Você precisa parar de normalizar o sofrimento e começar a questionar por que ele se tornou tão familiar, porque você já convive com ele há tanto tempo. Porque a verdade é que você não nasceu para sofrer. O sofrimento não é virtude, não tem valor absolutamente nenhum como virtude. Você não está no mundo para aceitar migalhas de felicidade. Você não nasceu para viver uma vida pequena, limitada, cheia de medos sem nome, cheia de culpas, de arrependimento, cheia de desejos reprimidos, cheio de sonhos não realizados. Você foi programado para isso através das crenças da crença religiosa, direta ou indiretamente. E o que foi programado pode sim ser desprogramado e reprogramado. Agora eu quero te mostrar como e por que a fonte primária de muitos desses traumas invisíveis que te aprisionam é a religião. E aqui, eu não estou falando de uma crítica superficial ou de uma mera opinião. Eu estou falando de uma análise profunda de como a religião, ao longo da história, operou como uma engenharia intencional de controle mental, projetada para criar e perpetuar os piores traumas humanos. Isso não é uma teoria da conspiração, é um fato observável na história, na sociologia, na psicologia e na vida de milhões de pessoas em diversos lugares do mundo. A religião não só causa traumas, ela foi, em muitos de seus aspectos e manifestações, projetada para isso. É um mecanismo de controle social e individual que se utiliza da dor, do medo e da culpa como suas ferramentas principais. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque é algo que a gente não consegue mudar, faz parte da construção histórica da nossa civilização. Mas você precisa entender e aceitar que o cristianismo, que é a base da cultura onde a gente nasceu, não é só um conjunto de ideias ou rituais inofensivos. Ela é um sistema, um projeto inteiro de construção psíquica que comandou e dominou o mundo politicamente. Não é algo que podia ser evitado. Há 1500 anos,
Todos que nasciam no Ocidente eram obrigados a serem cristãos e seguirem os conceitos cristãos. Não existia sequer uma outra opção. E a religião, como sistema de controle dos povos, ela forma a mente desde cedo. Ela molda o jeito como as pessoas pensam e sentem. Ela determina a forma como você se vê e se comporta no mundo. Foi assim com seus bisavós, que ensinaram e passaram esses valores para os seus avós, que passaram e ensinaram essas crenças para os seus pais, e foram assim que seus pais foram criados. E foi e é assim com 90% das pessoas que você conhece dentro desse país e em todos os países ocidentais. E esse sistema, o sistema religioso, por mais bonito que pareça por fora, que é como ele se vende, é óbvio, ele é traumatizante na sua essência. Não é exagero, não é opinião, é estrutura. Porque qualquer sistema que diz para uma criança que ela já nasceu errada, que o corpo dela é pecado, que ela merece punição naturalmente se ela não se arrepender, que existe um ser invisível vigiando tudo que ela sente, pensa, deseja, isso não educa, isso traumatiza naturalmente. E quando essa criança cresce, não importa se ela vira adulta, se ela muda de cidade, se deixa de acreditar, aquele sistema de pensamento sobre ela mesma e sobre o mundo à sua volta, que é repetido e confirmado por 9 em cada 10 pessoas, esse sistema de pensamento, esse sistema de crenças continua ali dentro, mandando na vida dela como se fosse a única forma certa de viver. Você nunca teve a opção de escolher as suas crenças. Para você entender como esse sistema entra tão fundo, como ele molda tudo e por que é tão difícil se livrar dele só com força de vontade, imagina o seguinte: pensa na religião como os materiais de construção de uma casa. Você é o terreno onde essa casa vai ser construída. O problema é que você não escolheu nem o arquiteto, nem o pedreiro e nem os materiais. Você só estava ali, um terreno aberto, disponível, pronto para virar uma casa de alguma coisa. Os materiais da religião, que são as crenças, a moral, seus conceitos, sua forma de ver o mundo e a si mesmo, essas crenças entraram desde a fundação, na sapata, desde o primeiro grão de cimento. Os ferros, a coluna, os tijolos, o concreto do piso, do teto, tudo isso formou você sem você escolher. E tudo que vem do cristianismo é essencialmente traumático. E eu quero detalhar aqui alguns dos principais pilares dessa engenharia traumática, que é a base da cultura ocidental e a fonte da maioria dos traumas religiosos. Um deles é a misoginia. O cristianismo, em sua essência doutrinária e histórica, é profundamente misógino. A narrativa bíblica da criação, com Eva sendo formada da costela de Adão e sendo a primeira a ceder à tentação, estabelece a mulher como origem do pecado, a tentadora, a fraca, a que deve ser submissa ao homem. Essa não é uma interpretação, é a base de séculos de teologia e prática religiosa. É assim que o universo feminino é moldado há 1500 anos. É assim que a visão de mundo da mulher é moldada há 1500 anos. Se você é mulher e cresceu imersa nesse ambiente, você não tem uma opinião sobre o seu valor. Você tem um trauma de inferioridade e culpa profundamente enraizado. Você aprendeu que o seu corpo é fonte de pecado, que os seus desejos são impuros, que a sua voz deve ser silenciada em favor da autoridade masculina. Você foi ensinada a se sentir culpada por existir, por sentir, por desejar. Essa culpa não é uma escolha, é uma programação. Quantas mulheres você conhece que, mesmo fora da religião, ainda lutam com a culpa em relação à sua sexualidade? Que se sentem inadequadas, que buscam validação externa constantemente, que se sacrificam excessivamente pelos outros, que têm dificuldade de expressar raiva e outros sentimentos livremente. Isso não é timidez, isso é o eco da voz do pastor, da mãe, do pai, da sociedade religiosa, dizendo que o seu lugar é de submissão, que a sua natureza é pecaminosa, que a sua felicidade vem em último lugar. Em primeiro está Deus, depois o marido, depois os filhos, depois a honra aos pais. E se não tiver mais ninguém a quem a mulher tenha que servir, aí sim ela pode pensar nela, desde que moderadamente. Isso já é uma estrutura de trauma. O trauma misógino se manifesta na dificuldade de uma mulher em se posicionar no trabalho, em exigir respeito em seus relacionamentos, em desfrutar do seu próprio corpo sem culpa, em se permitir o prazer. É a voz interna que diz: você não é boa o suficiente, você é pecadora, você deve servir. E essa voz é um trauma, não é uma verdade. Um outro pilar fundamental da engenharia traumática religiosa é a homofobia. O cristianismo e muitas outras religiões condenam veementemente qualquer forma de amor ou expressão sexual que fuja do modelo heteronormativo e procriativo. A homossexualidade é tratada como abominação, pecado grave, doença moral ou possessão demoníaca. Famílias religiosas deserdam os filhos, igrejas expulsam membros e a sociedade 90% cristã, influenciada por essa doutrina, marginaliza e violenta essas pessoas LGBTQIA+. Se você é LGBT
LGBT e cresceu nesse ambiente, você não tem uma questão de identidade. Você tem um trauma de rejeição e autoaversão que é devastador. Você aprendeu, e isso é repetido pela sociedade à sua volta, que a sua própria existência é um erro, que o seu amor é um pecado, que a sua natureza é condenável, que o que você faz é uma prática que você pode abandonar se você quiser. Você foi ensinado a odiar você mesmo, a reprimir quem você é, a viver com medo constante de ser descoberto e punido. O que pode ser mais traumático do que isso? Como alguém que é LGBT e foi religioso ou criado num ambiente religioso pode negar que tem um trauma? Quantas pessoas LGBT que você conhece, mesmo em ambientes seguros e aceitadores, ainda carregam uma profunda vergonha de si mesmas, que têm dificuldade de formar relacionamentos saudáveis, que se auto-sabotam, que lutam contra a depressão e ansiedade, que se sentem indignas de amor e felicidade, que aceitam que o afastamento e a rejeição da família é normal. Isso não é problema de adaptação, isso é o resultado de anos de doutrinação que disse que você é errado, que você é doente, que você é demoníaco. Imagina o que carrega uma pessoa que lutou para se assumir, quanta dor ela não aceitou que deveria sentir quando se assumisse. Quantos se escondem dentro de igrejas e até mesmo de outras religiões para abafar esse sentimento e não para curar. O trauma homofóbico se manifesta na dificuldade de uma pessoa em se aceitar plenamente, em viver a sua sexualidade com liberdade e prazer, em confiar no amor e na aceitação dos outros. É uma voz interna que diz: você é um erro, você não merece ser feliz, você vai pro inferno. Essa voz é um trauma, não é uma verdade, mas muitas pessoas ainda carregam isso. Um outro exemplo é que a religião, em sua ânsia por controle, não se limitou a condenar somente a sexualidade ou o gênero. Ela também demonizou tudo que é natural e humano, tudo que não se encaixa dentro dos seus dogmas rígidos. Condições como TDAH, autismo, depressão, ansiedade e até mesmo a simples curiosidade intelectual ou questionamento. Tudo isso foi diretamente atribuído a demônios, fraqueza espiritual ou falta de fé. Em vez de buscar ajuda profissional para problemas de saúde mental, as pessoas eram aconselhadas a orar mais, a jejuar, a participar de rituais de libertação. A psicologia e a psiquiatria são até hoje ridicularizadas como coisas do demônio, ou então coisa de gente fraca, pecadora, que deu brecha. E o resultado disso? Um trauma de inadequação profundo e generalizado. Você aprendeu que se você sente tristeza, é porque você não tem fé suficiente. Se você tem dificuldade de concentração, é porque você está distraído pelo inimigo. Se você questiona, é porque você está sendo influenciado pelo maligno. Isso te ensinou a reprimir as suas emoções, a duvidar da sua própria percepção, a esconder as suas dificuldades e a se sentir culpado por não ser perfeito ou espiritual o suficiente. Quantas pessoas você conhece que, mesmo adultas, ainda sentem vergonha de procurar um terapeuta, que se culpam por sentir ansiedade ou depressão, que escondem suas vulnerabilidades por medo de serem julgadas como fracas ou sem fé? Isso não é resiliência, isso é o trauma da inadequação, a crença de que você deve ser forte o tempo todo e que sentir dor é um defeito, que buscar ajuda é um sinal de falha moral. O trauma da inadequação se manifesta na dificuldade de uma pessoa em aceitar as suas próprias imperfeições, em pedir ajuda, em ser vulnerável, em se permitir sentir emoções negativas sem culpa. É a voz interna que diz: você não é bom o suficiente, você deveria ser mais forte, você está falhando. E essa voz é um trauma, não é uma verdade sobre você. Dentro do Despertar eu criei um módulo completo que nomeia diversos traumas estruturais que vêm da religião, não só do cristianismo, mas é principalmente dele, mas dos traumas que naturalmente são criados dentro da própria estrutura religiosa. Eu poderia passar horas aqui listando para você como e por que a religião é traumática por natureza, por essência, do porquê ela foi criada para causar esses traumas, mas eu quero te falar o último e mais perigoso trauma que a religião criou na mente humana: a jogada de mestre da engenharia religiosa, a mais cruel e eficaz de todas: a demonização do próprio trauma. A religião não só causa traumas, ela também te ensina a ridicularizar e a temer os seus próprios traumas. Na narrativa cristã, o diabo só se aproxima dos fracos na fé. A fraqueza é um defeito moral, uma falha de caráter, uma abertura para o mal. Então, se você está sofrendo, se você tem problemas emocionais, se você não consegue se encaixar, a culpa é sua. Você não orou o suficiente, você não teve fé o suficiente, você não foi forte o suficiente.
aí o trauma não é uma ferida a ser curada. Ele vira um sinal de fraqueza espiritual, um atestado de que você está sob influência maligna. E o que acontece quando você internaliza esses conceitos? Você passa a acreditar que ter um trauma te faz fraco. Você tem medo de admitir a sua dor, porque admitir a sua dor seria como admitir que o diabo te venceu. Seria admitir que você é problemático, que você é falho. E a religião transformou a busca por cura em um atestado de fraqueza espiritual. Ela te ensinou a esconder as suas feridas, a fingir que está tudo bem, a colocar uma máscara de felicidade cristã enquanto você sangra por dentro. Essa é a razão pela qual tantas pessoas, mesmo fora da religião, ainda resistem a reconhecer os próprios traumas. Elas foram programadas para associar trauma à fraqueza, à falha moral, à possessão. E quem quer ser fraco? Quem quer ser falho? Quem quer ser possuído? Quem quer ser traumatizado? E é por isso que quando você diz eu não tenho traumas, o que você está realmente dizendo é eu me recuso a ser fraco, eu me recuso a reconhecer os meus sofrimentos. Você está repetindo a lição que te ensinaram. Você continua prisioneiro na mesma lógica que te adoeceu. Você continua acreditando que ter trauma é coisa de gente problemática, de gente que não tem fé, de gente que não é forte o suficiente. Mas a verdade é que o trauma não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você foi ferido. E ser ferido não é uma falha moral, é uma experiência humana. A fraqueza real está em negar a ferida, em fingir que ela não existe, em permitir que ela continue a sangrar e a infectar todas as áreas da sua vida. E é exatamente isso que está acontecendo. Essa demonização do trauma é uma jogada de mestre, porque ela garante que você permaneça na prisão, mesmo com a porta aberta. Ela te impede de buscar a cura, porque a cura foi associada a reconhecer a vergonha. E ela te impede de se libertar, porque a liberdade foi associada a reconhecer a fraqueza. Mas eu tô aqui para te dizer que essa é a última mentira que você precisa desmascarar, porque reconhecer o seu trauma não te torna fraco, é totalmente o contrário. Isso te torna corajoso, te torna humano e, acima de tudo, te torna livre para iniciar o seu processo de cura, porque o que foi programado pode ser desprogramado e reprogramado, e o que foi ferido pode ser curado. Você precisa entender que a religião não só causa traumas através das suas doutrinas e práticas, ela vai muito além disso. Ela demoniza o próprio trauma. Ela transforma o trauma em algo a ser temido, evitado, escondido, mas principalmente negado. Pensa nessa narrativa religiosa que permeia a nossa cultura. Nela, o sofrimento é frequentemente glorificado como um caminho para a santidade. A dor é vista como purificação. E a fraqueza é um convite para a ação do inimigo. Se você está sofrendo emocionalmente, se você tem problemas de saúde mental, se você não consegue se encaixar nos padrões de felicidade ou virtude impostos, a culpa é sua. Você não orou o suficiente, você não teve fé suficiente, você não foi forte o suficiente. Ou pior, você está sob influência maligna. Essa é a essência da demonização do trauma. O seu sofrimento não é uma ferida a ser curada, mas um sinal de falha moral ou espiritual, um atestado de que você está vulnerável ao mal. E ninguém quer carregar esse título. E mesmo quando você sai da religião, você não quer carregar o rótulo negativo que a religião deu para os traumas que ela mesma causou. A religião te ensinou a ter vergonha de ter traumas. E é por isso que você, mesmo fora dela, ainda sente vergonha do que ela mesma causou em você. Quando o trauma é demonizado, ele é envolto a uma camada gigante de culpa e vergonha. Se você aprendeu que sentir dor emocional é um sinal de fraqueza espiritual, então você se sente culpado por sentir essa dor emocional. Se você aprendeu que ter ansiedade ou depressão é um ataque do inimigo, então você se envergonha de ter ansiedade e depressão. Entende o que fez você acreditar? Essa culpa e vergonha são mecanismos poderosíssimos de silenciamento. Você não fala sobre a sua dor, você não busca ajuda. Muito pelo contrário, você esconde as suas vulnerabilidades. E por quê? Porque você foi ensinado que expor a sua dor é expor a sua fraqueza, a sua falta de fé, a sua imperfeição. E quem quer ser visto como fraco, sem fé ou imperfeito aos olhos de uma comunidade que prega a perfeição e a força espiritual? Quem é que quer ser visto como não abençoado por Deus ou que tem demônios dentro de si? E agora, sem o rótulo religioso, quem quer ser visto como alguém que tem traumas ou feridas emocionais? Você acreditou na crença da crença religiosa e o resultado é uma vida de fachada. Você aprende a colocar uma máscara de felicidade cristã ou então de virtude inabalável, enquanto você sangra por dentro. Você acaba se tornando um mestre em fingir que tá tudo bem, em sorrir quando quer chorar, em dizer não quando tem problema, quando quer gritar. Essa dissociação entre o que você sente e o que você mostra ao mundo é em si um trauma, o pior de todos, porque você não só
só nega como tenta também esconder. E um trauma que você tenta esconder, ele nunca vai ser curado. Ele vai continuar te causando dor e sofrimento até o seu último dia de vida. Você vai continuar negando a sua própria verdade, você vai continuar anulando a sua autenticidade. E aí a religião venceu você. Ela te feriu e te manteve ferido e sangrando até o último dia, mesmo você tendo saído de perto dela. Porque você só saiu superficialmente e a religião continua roubando a sua vida, mesmo você se dizendo longe dela. E por último, essa demonização do trauma também se manifesta na desqualificação e ridicularização da ajuda profissional. Por muito tempo e ainda hoje em muitos círculos religiosos, a psicologia, a psiquiatria e a terapia são vistas com desdém. São coisas do mundo, ciências do diabo, muletas para os fracos na fé. Por que procurar um psicólogo se você pode orar mais? Por que tomar remédio se você pode ter mais fé? Por que falar sobre os seus problemas se você pode entregá-los a Deus? Essa retórica falsamente piedosa é, na verdade, uma barreira cruel que impede milhões de pessoas de buscar a cura real para suas feridas emocionais. Quando você é ensinado que seus problemas emocionais são de ordem espiritual, ou seja, causados por pecado, falta de fé ou influência demoníaca, a solução proposta é sempre espiritual. E essa solução nunca vai abordar a raiz do problema, porque ela é a raiz do próprio problema. O que isso faz é silenciar, é reprimir, é esconder e camuflar sob o manto de virtude para você continuar acreditando que é bom. O trauma de não poder buscar ajuda profissional é o mais perigoso, porque ele te isola na sua dor. Ele te faz acreditar que você é o único responsável pela sua fraqueza. Ele te impede de desenvolver ferramentas saudáveis para lidar com as suas emoções e desafios. Você aprende a se virar sozinho, a suportar, a aguentar firme, mesmo que isso signifique viver uma vida de sofrimento silencioso e, principalmente, um sofrimento que, mesmo que real, mas que você não devia carregar a vida toda. E, ironicamente, infelizmente, o que acontece é que muitos profissionais de saúde mental que você encontra também foram moldados por essa mesma cultura. A piada sobre psicólogos cristãos não é só uma piada, é um reflexo da dificuldade de encontrar profissionais que compreendam a profundidade do trauma religioso, sem tentar encaixar você em uma lente espiritual que muitas vezes é a própria causa do problema. Por isso, um processo como o despertar é algo tão importante, justamente porque ele não só é isento da religião, como ele foi desenvolvido para tratar a religião como a causa central dos problemas dos traumas. Eu criei o despertar assim porque quando eu comecei o meu processo de desconstrução e reconstrução, eu não achei profissionais qualificados, não tem livros nacionais qualificados, não tinha sequer um influencer qualificado. Quem dirá um método pronto e validado que fosse capaz de guiar e ajudar no meu processo, que eu levei mais de 10 anos sozinha nessa jornada. Por isso o despertar é tão valioso para você não perder mais de 10 anos da sua vida tentando lidar com isso sozinho. Porque o trauma é real, você reconhecendo ou não, você aceitando ou não. É só você olhar para sua vida. Mas a desconstrução e a reconstrução também são reais. E agora você pode mudar isso se você realmente quiser. Entende o seguinte, quando a igreja cria a narrativa de que o diabo só chega perto dos fracos, é uma das armadilhas mais traiçoeiras que existe. Ela cria uma associação direta entre o sofrimento e a fraqueza moral. Ela instala em você a programação de que se você está sofrendo, se você tem ansiedade, se você não consegue ser feliz em várias áreas da vida, é porque você é fraco. E ser fraco é um espaço para o mal. E essa crença te força a uma performance constante de força e fé. Você não pode se permitir sentir. Você não pode se permitir duvidar. Você não pode se permitir ser humano, porque se você fizer, você vai estar abrindo as portas para o inimigo. O resultado dessa crença, mesmo fora da religião, é uma autorrepressão brutal das suas emoções e da sua autenticidade. Você se torna um mestre em negar você mesmo. Você se desconecta do seu corpo, das suas sensações, dos seus desejos mais profundos, porque tudo isso foi associado ao pecado, à fraqueza, ao mal, e essa internalização da fraqueza é o que te impede de reconhecer seus próprios traumas, porque se você reconhece um trauma, você se sente fraco, e se você se sente fraco, você se sente vulnerável ao diabo, ou a versão sem o rótulo religioso, que é o fracasso, a inadequação, a rejeição social. É isso que acontece e se torna um ciclo vicioso. A religião causa o trauma, demoniza o trauma e te ensina a ter medo de reconhecer o seu trauma. E assim você acaba permanecendo preso, mesmo com a porta da cela aberta, mesmo dizendo que já não tem mais religião. E o preço dessa negação é altíssimo. É uma vida onde o sofrimento se torna padrão, onde a infelicidade é aceita como destino, onde a renúncia é vista como virtude. Você vive com mais culpas do que paz, com mais medos do que coragem, com mais abdicação do que prazer. Você se pergunta por que repete os mesmos padrões de escolhas ruins em relacionamentos, em carreira e finanças?
Por que você não consegue ter coragem para mudar aquilo que te faz mal? Por que você é dominado por medos que não têm nome? Por que você se reprime constantemente? Por que você aceita o sofrimento, a pobreza, a traição, a mentira como parte da sua realidade? Você se pergunta o porquê disso? Se a religião te impedia, te limitava e você não tem mais ela na sua vida, o que está te impedindo hoje? Você sabe o que é? É reconhecer que tem alguma coisa te travando, que tem coisas dentro de você, no seu centro de crenças, que estão limitando a sua vida. Todas essas manifestações de traumas não reconhecidos são os ecos da programação religiosa que ainda ressoam dentro de você. São as correntes invisíveis que te prendem, mesmo que você não veja mais a prisão à sua volta, mesmo que você não veja mais as paredes da igreja, porque essa prisão está dentro de você. Você não vê porque você nega, porque você foi ensinado a sentir vergonha do trauma. Você foi ensinado que ter trauma é coisa de gente doida, de gente fraca, de gente problemática. E essa crença te impede de olhar para dentro de você e investigar a origem da sua dor, de desconstruir o que te limita. Ela te mantém na escuridão, acreditando que a luz é perigosa. Mas a verdade é que o trauma não é um demônio, é uma ferida. E feridas podem ser curadas, mas para isso você precisa primeiro reconhecer que ela existe. Você precisa parar de ter medo de ser fraco e começar a ter coragem de ser humano. Você precisa parar de se ajoelhar por dentro e começar a se levantar por você mesmo. Essa é a maior libertação que a religião nunca pôde te dar, porque ela é a própria prisão. E o primeiro passo para a liberdade é você reconhecer que está preso, mesmo que a porta esteja aberta. E agora que você compreende a profundidade da engenharia do trauma religioso e como ele é demonizado para te manter preso, agora eu quero simplificar a equação da sua infelicidade, porque no fundo a vida é muito parecida com a matemática e a sua vida nesse momento pode estar com uma conta que não fecha, um saldo negativo de alegrias e muitas dores multiplicadas. Então, eu vou te mostrar como a gente vai corrigir essa equação. E para entender isso, você precisa aprender a diferenciar as fontes de sofrimento. Existem fundamentalmente apenas duas categorias de dor que a gente experimenta na vida: a dor que vem de fora e a dor que a gente cria por dentro. Esse é um dos pontos que mais vai mudar a sua forma de ver o mundo depois dessa aula. Vamos começar aqui com o sofrimento que vem de fora. Esse é o sofrimento inevitável, é como um pedágio que a gente paga por estarmos vivos, por sermos seres humanos num mundo complexo e imprevisível. São os fatores que você, por mais que você tente, você não controla. E eles vão acontecer, é uma certeza. E é assim para todo mundo, do mais rico ao mais pobre, do mais feliz ao infeliz. Os fatores externos que influenciam a sua vida negativamente são inevitáveis. Pensa comigo, a gente vai começar aqui pela perda de alguém que você ama. A morte é uma parte intrínseca da vida. Perder um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um parceiro, essa dor é real e profunda. E vem de um evento que é externo à sua vontade. Você não tem controle sobre a morte de uma outra pessoa. Um outro exemplo são as catástrofes naturais. Uma enchente que leva a sua casa, um terremoto que destrói a sua cidade, uma seca que arruína a sua plantação. São forças da natureza que operam independente da sua vontade ou crença. Um outro fator externo são as crises econômicas e sociais. Uma empresa que fecha e você perde o emprego, uma inflação que corrói o seu poder de compra, uma pandemia que isola o mundo. São eventos macro que impactam a sua vida sem que você tenha controle direto sobre eles. Outros fatores externos comuns são traições e decepções. Um parceiro que te trai, um amigo que te abandona, um familiar que te decepciona profundamente. A ação do outro, por mais que nos afete, é externa à nossa vontade. Não dá para controlar nem 1%. E um último exemplo, entre vários outros, são as violências e abusos. Um pai que bateu, uma mãe que negligenciou, um abuso sexual, o bullying na escola. São atos de terceiros que deixam marcas profundas, mas que não foram escolhas suas, que você não consegue prever quando vai acontecer ou controlar. Todos esses exemplos de sofrimentos que vêm de fora, eles são reais, são dolorosos e são uma parte inegável da experiência humana. Não importa quem você seja, rico ou pobre, branco ou preto, gay ou hétero, trans ou cis, você está exposto a situações que podem sim causar dor e sofrimento. Agora, entende o seguinte, essas dores e sofrimento, isso deveria ser um mínimo de sofrimento que alguém devia aceitar carregar, porque você não tem controle. O sofrimento que a vida nos impõe, nós somos obrigados a lidar, não é opcional, isso já é desafiador. Mas mesmo diante desses fatores externos, nós temos um poder imenso, o poder sobre a nossa própria resposta. Você não controla a perda, mas você controla o luto. Você pode sentir a dor, entender o processo, conviver com a ausência e guardar a memória. Precisa se desfazer da pessoa, você precisa apenas guardar a lembrança de uma forma saudável.
O luto é um processo interno que, embora desencadeado por um fator externo, está sob seu controle. Você controla a vida depois do evento. O sofrimento externo é o que nos força a crescer, a desenvolver resiliência, a buscar apoio, a encontrar significado na adversidade. Ele é parte da nossa jornada e não tem como fugir dele. Entende? Essas dores e sofrimentos externos que são inevitáveis deveriam ser a menor parte da sua equação de dor. Agora vamos falar aqui de uma outra fonte de sofrimento, a mais traiçoeira, a mais comum e a mais trágica de todas, que é o sofrimento que você cria para você mesmo. O sofrimento que vem de dentro, das suas escolhas, das suas crenças, das suas resistências. Esse é o sofrimento que você tem controle para mudar, mas que por alguma razão você ainda cultiva. O ser humano, em seu estado natural, não deveria ser capaz de produzir e cultivar infelicidade para si mesmo. Você não deveria aceitar o sofrimento que vem das suas próprias escolhas como se fossem eternas. Você não deveria ver mudar de opinião como um erro, ou então mudar a sua visão de mundo como algo imoral perante a sociedade. Isso não faz sentido nenhum no âmbito biológico, psicológico e nem evolutivo. Você não devia criar, tampouco cultivar dores e sofrimentos internos, mas por causa dessa programação religiosa que você recebeu, você se tornou um mestre em cultivar e criar a sua própria dor. Pensa comigo, começando pela repetição de padrões de escolhas ruins. Você se vê em relacionamentos tóxicos repetidamente, ou então em empregos que te sugam a energia, ou então em ciclos financeiros de escassez. Isso não é azar. Não é um fator externo, é uma escolha muitas vezes inconsciente, baseada em crenças limitantes sobre o que você merece ou sobre o que é possível para você. Você vive com falta de coragem. Você sabe o que precisa fazer para mudar sua vida, sair de um relacionamento, pedir demissão, iniciar um projeto, falar a sua verdade, mas você não faz porque o medo te paralisa. Esse medo não é um fator externo, é um medo interno, muitas vezes sem nome, cultivado por anos de doutrinação que te ensinou a ser submisso, a não questionar, a aceitar a sua cruz e que todo mundo sofre e que é assim mesmo. Uma outra raiz é a repressão e a negação. Você reprime os seus desejos, suas emoções, a sua sexualidade, a sua autenticidade. Você aceita o sofrimento como um padrão de vida, a pobreza como virtude, a traição, a mentira como algo normal ou parte natural da vida. Você vive num luto eterno por uma vida que nunca teve coragem de viver plenamente. Essa repressão não é imposta de fora, é uma escolha interna, um mecanismo de defesa aprendido para evitar a culpa e a vergonha que a religião implantou em você, ou quem te ensinou que isso é normal. E os principais fatores de sofrimento interno causados pela religião são as culpas e medos sem nome. Você carrega um peso invisível, uma culpa confusa por ser quem você é, por desejar aquilo que você deseja, medos de punição, de julgamento, de abandono, mesmo que não tenha uma ameaça real ou externa. Esses medos e culpas são resquícios da programação religiosa que te ensinou a viver sob constante vigilância de um Deus punitivo, que se você erra, ele pesa a mão, que se você pecar, vai ter que pedir perdão. E aí você internalizou o medo e a culpa como uma condição humana normal, como se fossem coisas que vêm de fora, como se você fosse obrigado a sentir medo e culpa dentro de você. Mas não é externo, é você quem cultiva esse medo, é você quem decide carregar a culpa. Todas essas são manifestações de sofrimento interno, são as consequências de uma mente que foi programada para se auto-sabotar, para se limitar, para aceitar menos do que merece. E o mais trágico de tudo isso é que para a maioria das pessoas que passaram por uma educação religiosa, esses fatores internos se tornam a grande maioria do sofrimento em suas vidas. Agora pensa aqui comigo, se a sua vida tem mais sofrimento do que alegria, mais infelicidade do que felicidade, mais renúncia e abdicação do que entrega e prazer, mais medos e culpas do que leveza e paz, então a matemática da sua vida está invertida. Você está carregando um fardo muito maior do que o necessário. É claro que a sua percepção de vida vai ser que a minha vida é ruim, de que tudo bem sofrer, todo mundo sofre. Você aceita o sofrimento não só como um padrão de vida, mas aceita que ele seja a maioria na sua vida. E isso não é justo. Não é justo viver assim a sua única vida. Enquanto a religião te limitava, tudo bem. Você estava dentro do sistema, seguindo as regras de uma prisão que você acreditava ser a única realidade. Mas agora que você se diz sem religião, ateu ou simplesmente livre das crenças religiosas, qual é o sentido de continuar vivendo como se você ainda tivesse preso? Qual o sentido de continuar produzindo a sua própria infelicidade? Do que você está com medo? Porque você ainda não faz aquilo que tem que fazer? Porque você ainda mantém essa relação infeliz? Porque você ainda esconde a sua sexualidade, os seus desejos? Porque você ainda aceita que está tudo bem viver na pobreza e endividado?
A igreja te impedia. Tudo bem você viver tudo isso. Tudo bem você aceitar o sofrimento como padrão de vida quando você ainda é preso a crenças religiosas. Mas e agora? Agora que você já sabe o que sabe, o que te impede realmente de ser livre? De fazer aquilo que você tem vontade. E diferente do que os cristãos dizem, eu não acredito que você tenha vontade de cometer crimes, de matar, de roubar, de estuprar, porque isso é a mente cristã, que ela é doutrinada a pensar que querer liberdade é querer cometer crimes, ter uma overdose de drogas e álcool. Mas eu não acredito que você ainda é ignorante o suficiente para confundir isso com liberdade. Eu tô falando aqui de você ser feliz em várias áreas da sua vida, de conseguir ganhar mais, de conseguir assumir a sua sexualidade, de ter uma relação feliz, prazerosa, com amor, carinho, respeito, admiração, de se aceitar como você é. O problema é que a religião, com sua doutrinação sobre pecado, culpa, sacrifício e renúncia, te ensinou a valorizar o sofrimento interno. Ela te fez acreditar que a dor é virtuosa, que a privação é um caminho para uma boa vida. Ela te condicionou a aceitar uma vida de miséria como prova de fé, enquanto a felicidade plena era vista com desconfiança ou então como mundana ou pecaminosa. Essa inversão é a prova cabal do trauma religioso. Você não está infeliz porque a vida é cruel. Você está infeliz porque a sua mente foi treinada para ser cruel com você mesmo. Você foi programado para ser o seu próprio carrasco, para você se punir, para você se limitar, para você se impedir de viver a vida que você sempre desejou e merece. E o pior, você foi programado a acreditar que não dá para mudar isso, que tá tudo bem viver mais infelicidade do que felicidade na vida, que tá tudo bem sofrer mais do que ter prazer, que tá tudo bem viver mais preso, mais reprimido do que livre. Mas a boa notícia é que uma vez que você entende essa matemática, você pode começar a reverter a equação. Você pode começar a diminuir drasticamente o sofrimento que você mesmo produz. Isso dá para você controlar. Dá para você ter mais felicidade no casamento, nas relações. Dá para você ter mais felicidade na vida financeira. Dá para ter mais felicidade no sexo. Dá para ter mais felicidade superando o luto, a perda. Dá para ter mais felicidade em dizer não. Dá para ser mais feliz pensando em você em primeiro lugar, nas suas prioridades, nos seus sonhos. E quando isso acontece, o sofrimento externo, que é inevitável, acaba se tornando uma pequena parte da sua jornada e não a sua história inteira. Inevitavelmente, a vida vai se tornando mais leve, mais alegre, mais plena, mais feliz, porque você recupera o controle sobre o que realmente importa, a sua mente e as suas escolhas. É nessa hora que você diz: eu sou uma pessoa feliz, a minha vida é predominantemente feliz. Ah, então você não tem desafios, Aline? É claro que eu tenho, mas eles são minoria, são fatores externos. E eu não gasto energia tentando controlar. Eu gasto toda a minha energia controlando e escolhendo os fatores internos, as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus sentimentos, minhas emoções, as minhas atitudes. E quando eu aplico um pouco disso em cada área da minha vida, a soma de um pouco mais de felicidade em cada uma dessas áreas vira um bolo grande. As minhas felicidades se tornam grandes, mais evidentes, mais notáveis. E essa maioria de felicidade se reflete na sua vida. E é por isso que você vai ser uma pessoa mais feliz, mais plena, que vive com mais prazer, que celebra mais, que goza mais, que se diverte mais, mesmo com os desafios externos que se tornam a minoria. E isso é que é ser feliz. Ter mais felicidade em várias áreas da vida que você controla do que ter infelicidades externas que você não controla. Se você chegou até aqui, nesse momento do vídeo, você desmascarou a grande mentira sobre o trauma. Você compreendeu a engenharia por trás do trauma religioso e visualizou com clareza essa matemática invertida do sofrimento na sua vida. Agora a pergunta é: e daí? O que você vai fazer com essa consciência? O que você vai fazer com isso que você sabe agora que você nunca tinha ouvido falar na sua vida inteira? Se a sua vida tem mais sofrimento do que alegria, mais infelicidade do que felicidade, mais renúncia e abdicação do que entrega e prazer, mais medos e culpas do que leveza e paz, isso não é um defeito seu. Isso é um reflexo claro de um trauma religioso. Se você passou algum tempo em religiões ou foi criado num lar cristão, com família cristã, você foi condicionado, você foi programado para aceitar a infelicidade, sem nem você saber. Você foi programado a ter vergonha, a negar os traumas, você foi enganado e manipulado sobre felicidade, sobre poder ser mais feliz do que infeliz. Mas a boa notícia é que isso pode ser resolvido. Não é um destino imutável, não é uma condição sem solução. É uma condição que foi imposta
e que pode ser desfeita. Então, se você saiu da religião, se você se diz sem religião, ateu, agnóstico, você jogou fora as doutrinas, os dogmas, os rituais, a Bíblia, você se libertou das amarras divisíveis. Esse é o primeiro passo. Esse é só o nível básico inicial. Mas a verdadeira liberdade, aquela que a religião nunca pôde te dar, é a liberdade de ser quem você realmente é, sem culpa, sem medo, sem a necessidade de se punir ou então de se limitar, seja em qual área for da sua vida. Se a religião te limitava, tudo bem, você estava dentro de um sistema seguindo as regras de uma prisão que você acreditava ser a única realidade. Mas agora que você se diz livre, qual é o sentido de continuar vivendo como se ainda estivesse preso? Qual é o sentido de continuar produzindo a sua própria infelicidade? Não importa em qual área seja, se você está infeliz, se isso já dura muito tempo e se você já tentou de tudo ou não sabe como mudar isso, eu te afirmo, é uma crença da crença escondida em você. Essa inversão é a prova cabal do trauma religioso. Você não está infeliz porque a vida é cruel, você está infeliz porque a sua mente foi treinada para ser cruel com você. Você foi programado para ser o seu próprio carrasco, para se punir, para se limitar, para se impedir de viver a vida que você realmente deseja e merece. E as ferramentas para reverter essa equação está em duas ações muito poderosas: investigar e escolher. Investigar é ter a coragem de olhar para dentro de você, para as suas dores, para os seus medos, para as suas limitações. É se perguntar, por que eu acredito no que eu acredito? É mapear cada padrão de autossabotagem, cada culpa sem nome, cada medo irracional e traçar a sua origem até a programação que você recebeu. É entender que aquela voz interna que te critica, que te limita, que te faz se sentir inadequado, não é sua voz. É a voz do trauma religioso que foi implantada em você. E investigar de onde vem é o primeiro passo. Isso é desconstruir. E a segunda ferramenta é escolher. Uma vez que você entende a origem, você acaba ganhando o poder de escolher diferente. Você não é mais refém de uma programação inconsciente. Você pode conscientemente desconstruir as crenças que a religião te deu e reconstruir as suas próprias crenças. Crenças que te empoderam, que te libertam, que te permitem viver uma vida com abundância, alegria e prazer. Crenças que te dão coragem de tomar decisões importantes, de fazer escolhas por você mesmo, de se colocar em primeiro lugar. Crenças que vão te fazer buscar mais felicidade em várias áreas da sua vida. E isso muda tudo, muda a sua percepção de si mesmo, das suas capacidades, do seu próprio valor, muda a sua forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com o dinheiro, com o prazer, com a própria sexualidade, muda a matemática da sua vida, transformando o sofrimento interno numa minoria insignificante, que você consegue lidar, e a alegria e a plenitude em sua maioria esmagadora que você controla, que você amplia, entende? E eu sei que não é fácil fazer isso sozinho, muito pelo contrário, a programação é muito profunda, as raízes do trauma são antigas e a resistência interna é muito forte, muito poderosa. É como tentar fazer uma cirurgia em você mesmo, sem anestesia, sem ferramentas adequadas. É possível, eu mesma levei mais de 10 anos, mas é muito mais doloroso, é muito mais demorado, mas tem chance de sucesso. Eu sou prova disso, mas com ajuda, com outras pessoas do seu lado que estão passando pelas mesmas coisas, que entendem você, que não julgam você, que acolhem você. Quando você tem um método, um sistema, um passo a passo para você não cometer os mesmos erros, quando você tem uma rede de suporte para você não tropeçar e cair, quando você tem as ferramentas e os conhecimentos certos, tudo muda, tudo fica mais simples e mais rápido e mais leve. E é por isso que o despertar não é só um conceito, ele é um caminho com ajuda e acompanhamento, porque com o apoio certo, o processo se torna efetivamente mais fácil. Você tem um guia que já percorreu esse caminho, que conhece as armadilhas e atalhos, e você não precisa reinventar a roda ou correr risco de se perder em labirintos internos. Você conquista resultados e mudanças muito rápidos, você acelera o processo de cura e transformação, evitando anos de tentativas e erros. Você vai direto ao ponto, desativando os gatilhos e reprogramando a sua mente de uma forma muito mais eficiente. E também é claro que dói menos. Não é que não vai doer, não é um passe de mágicas, não é um botão que você aperta, uma porta mágica que você atravessa e aparece com uma vida perfeita. Não é sobre isso. Mas você não está sozinho. E quando você não está sozinho numa jornada que tem dores no caminho, você percebe que tem outras pessoas passando pelo mesmo processo que o seu, compartilhando suas dores, suas vitórias,
a vergonha acaba se desfazendo, a solidão se dissolve e a força coletiva impulsiona a sua jornada e torna ela muito mais leve. E o despertar é a sua oportunidade de finalmente viver a vida que você imagina e deseja, seja em qual área for, nos relacionamentos, na carreira, nas finanças, na sua saúde, na sua sexualidade, na sua paz interior. É a chance de ter uma vida onde a felicidade é a regra, é a maioria e não uma exceção, onde a leveza e a paz são seus companheiros constantes e não um evento que aparece de vez em quando. É a sua chance de parar de se ajoelhar por dentro, de parar de se punir, de parar de viver um eterno arrependimento pelo seu tempo perdido. É a sua chance de se libertar de verdade, de ser livre para ser, para sentir, para ser plenamente. E essa aula foi só o primeiro passo. Ela é um convite. Se você sentiu essa verdade ressoar em você, se você percebeu que a sua infelicidade não é um destino natural, que ser infeliz não tem que ser a maioria, a predominância da sua vida, se você percebeu que o seu sofrimento, seja na área que for, é só um reflexo de traumas que podem sim ser curados, então você está pronto para ir para o próximo nível. Você está pronto para o despertar. Essa é a oportunidade de parar de viver uma vida de renúncia e começar a viver uma vida de entrega e prazer, de trocar os medos pela coragem, as culpas pela leveza, a infelicidade pela felicidade. E não é uma promessa vazia, mas um caminho real, baseado na investigação e na escolha, na desconstrução e na reconstrução. O despertar é a sua chance de desconstruir o que te limita e construir a vida que você realmente merece. Uma vida de liberdade plena, de alegria autêntica, de paz duradoura. Uma vida onde você é o arquiteto da sua própria felicidade e não mais um prisioneiro invisível. Se essa aula acendeu uma chama em você, se você sentiu o desejo indomável de ir além, de imaginar e querer ardentemente ter a vida que você deseja, então você está no caminho certo. A sua vida extraordinária está esperando por você do outro lado do trauma. Reflita sobre os pontos dessa aula. Quais traumas você reconheceu em você mesmo? Quais as áreas da sua vida estão mais afetadas pela matemática do sofrimento? Anote suas percepções. Esse é o primeiro passo para a sua liberdade. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nas manifestações específicas do trauma religioso no seu dia a dia e como ele se disfarça em comportamentos e crenças que você considera normais, desmascarando como ele se manifesta nas áreas mais cruciais da sua vida, seus relacionamentos, sua carreira e finanças, sua saúde e bem-estar e sua própria identidade e autoestima. E o mais importante, porque reconhecer o problema é fundamental, mas a verdadeira liberdade só é alcançada quando transformamos essa consciência em ação. Por isso, a aula 3 é o seu guia prático, é onde a teoria encontra a prática, onde a revelação se transforma em reprogramação. Eu vou te dar 7 ferramentas práticas para você rastrear, desprogramar e reprogramar algumas das suas crenças mais enraizadas. E claro, eu vou te mostrar em detalhes como o despertar vai te ajudar para muito além disso. Espero você na próxima aula.